Olá, amigos, que a mais doce palavra de Jesus o Cristo esteja em vosso coração. Talvez você tenha escutado várias vezes essa frase ao longo desses meses e hoje você me conhece. Meu nome é Diego Inácio, tenho dedicado a minha vida há alguns anos, 18 anos, em campos missionários, desenvolvendo uma função pastoral nestes campos e tentado levar um evangelho verdadeiro. Por que eu digo tentado? Porque muitas vezes as pessoas não têm compreendido nesses últimos dias, nesse século que nós estamos vivendo, o que está acontecendo. A simplicidade do evangelho. A palavra simples que Jesus tem deixado aos nossos dias. Para não ficar tão extenso esse nosso bate-papo, eu queria desde já dizer que é muito bom ter você como meu irmão, como meu amigo. Queremos dizer para você que de fato nós te amamos e que este amor que Cristo nos ensinou possa de uma forma preencher os corações, preencher os vazios. Sem amor, que Deus já disse isso para nós, nada podemos fazer. Que você saiba que você é muito amado, muito amada por nós. Eu queria trazer para você uma reflexão rápida hoje. 2 Coríntios 4, o 3 e o 4, ele diz assim: mas se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos. Olha o que ele continua dizendo. Nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe para eles. O apóstolo Paulo deixa bem claro que muitas dessas pessoas estão perdidas porque não creem no evangelho genuíno, verdadeiro e simples. Muitos têm se voltado a fábulas. E não é de se assustar, porque estava escrito que tudo isso iria acontecer. Tudo isso o quê? Eu vou continuar lendo para que você entenda mais. Um bate-papo de Jesus com os seus discípulos falando sobre o semeador que saiu a semear uma semente. Lá em Marcos 4:9, eu quero frisar algo. Ele disse-lhe, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos 4:25, ele também diz, porque aquele que tem, a ele será dado, e aquele que não tem, dele será tomado até aquilo que tem. O que ele está dizendo para você é o seguinte: essa boa semente, esse evangelho simples, que nós temos apresentado ao longo de todos esses anos, não somente eu, como vários outros homens e mulheres que Deus tem levantado. Se você tem recebido essa palavra como semeador, recebeu essa palavra e guardado no teu coração, e não se voltado a esse modelo que nós estamos vivendo esses últimos dias, esse modelo religioso, esse sistema que ele monopolizou os meios cristãos, e acabou se voltando mais a doutrinas humanas do que para homem, mas nós temos feito a nossa parte com simplicidade. E se você não tem compreendido este evangelho, que Deus possa hoje revelar-se a você. A maneira simples dele é o que importa. Olhe para o exemplo de Jesus, leia mais a Bíblia para não ser enganado. Não entre nessas instituições muitas vezes que se dizem religiosas, mas não pregam a verdade de Jesus. E ele está dizendo para você, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É tempo de mudança. E ele está dizendo para você, se você em todos esses anos ainda não recebeu, ainda não compreendeu isso, até o que lhe tem será tirado, porque Satanás rouba a esperança das pessoas. Vai tirar essa semente que está no teu coração se você não crer. Vamos comigo. Lá em Daniel 12, no versículo 3 e 4, ele diz assim: aqueles que forem sábios brilharão como o esplendor do firmamento, e aqueles que converterem muitos para a justiça, como as estrelas para sempre e sempre. Está dizendo brilharão. Olha, Daniel já estava falando sobre o fim dos tempos, que hoje nós estamos vivendo no século 21. Preste atenção comigo. Aqueles que forem sábios brilharão como o esplendor
do firmamento do céu. Olha o que ele continua dizendo. No 4, no versículo 4 do capítulo 12, ele diz: porém tu, ó Daniel, fecha as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão para frente e para trás, e o conhecimento será aumentado. Olha o que ele está dizendo. Antes de 2000 anos atrás, ele já está dizendo o que ia acontecer neste século. Olhe para o seu lado, olhe para onde você está vivendo, olha que correria estamos vivendo. Você acha que as pessoas não estão correndo de um lado para o outro, os aviões por todos os lados, os carros, o trânsito, a ciência se multiplicando de uma forma sobrenatural. Estamos no século 21, olha como aconteceu já no século 20, do século 20 para cá, olha a evolução tecnológica que nós estamos vivendo. A palavra que o anjo disse a Daniel: sela este livro e não fale ela agora. Ela foi revelada através da Bíblia Sagrada para o nosso tempo. O tempo é hoje. Essa revelação que o anjo deu a ele é hoje. Olha o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá. Qual dia? A volta de Jesus. Muitos chamam de fim dos tempos. Aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia. O que seria essa apostasia em poucas palavras? Uma rebelião contra Deus, um abandono da fé, uma renúncia do verdadeiro evangelho. Essa é a apostasia. Olhe para dentro de muitas igrejas, infelizmente digo isso com tristeza. Igrejas, nomeadas como igrejas, começaram bem a sua jornada, mas se voltaram a fábulas. Não estão pregando mais o verdadeiro evangelho, não estão mudando vidas, e as pessoas que estão indo para esses lugares não querem suas mudanças de vida, porque elas não creem mais no poder de um Deus sobrenatural. Falava com uma amiga, nós falávamos sobre, as pessoas conhecem o Deus do TikTok, elas conhecem o Deus do Instagram, o Deus do YouTube. Só conhecem de ouvir falar, mas os olhos dela não conseguem ver. Mas ela não consegue sentir, ela não consegue ser curada na alma, ela não consegue ser uma pessoa feliz. É um vazio existencial tremendo, e você continua dentro desses lugares e não recebe mais um alimento verdadeiro, porque começaram bem, mas não estão terminando bem. O Deus desse século cegou o entendimento. A semente que foi plantada, ela foi tirada. E vivemos num clube social. Vivemos num lugar onde a presença de Deus, ela não se faz notória com grandes sinais e maravilhas, com curas genuínas. Por quê? Por causa da soberba do coração do homem. Porque o homem deixou de crer. Porque o homem tem uma altivez em seu coração. E Deus não habita nestes lugares. É engano. Deus não está neste lugar. Deus está num lugar quebrantado, num coração contrito. Deus está onde tem pessoas simples, humildes, que creem nele. Onde essa apostasia à nossa volta não toma mais a conta do coração dela, mas ela consegue enxergar o que é de mais valioso, precioso: Jesus, o Cristo. O que ele fez por você, só isso basta. Se ele não fizesse mais nada por você, nem por mim, já estava pago. Ele morreu na cruz por mim e por você. E ele tem tudo isso, mas ele tem a salvação da tua alma. Estamos vivendo os últimos tempos. Sim, Jesus está voltando. E o que você tem doado para ele? Essa apostasia tem tomado conta. É um dos sinais fortíssimos de que tudo está acabando. Não há mais tempo de brincadeiras, de ser crente. Não há mais tempo de você, por um simples capricho. É bonito, né, dizer: não, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão. Mas a sua vida tem sido uma vida diferente? Você tem se convertido de verdade? Sua casa tem se convertido de verdade? Ou você tem enganando-se e sendo enganado? Faz uma reflexão. Nós queremos que você entenda isso. Tanto você líder, tanto você
que é um frequentador de igreja, que é um cristão, é uma pessoa que está tentando mudar de vida. Reflete hoje nisso. Para finalizar esse bate-papo contigo, nós olhamos em Apocalipse, a partir do capítulo 3, várias cartas, 7 cartas que foram escritas. Essas cartas, chamamos cartas apocalípticas. Essas cartas foram escritas naquela época por João, e ela retratava como estava sendo o modelo espiritual daquelas igrejas. Esmirna, Éfeso, Laodiceia e outras mais. Nós não vamos discorrer isso agora, mas eu queria dizer para você o seguinte: espiritualmente falando, segundo a Bíblia Sagrada, uma maneira de te falar diretamente. Estamos vivendo hoje o quadro da igreja de Laodiceia. A 7ª carta, encerramento de tudo nessa terra. Uma das partes lá dessa carta de Laodiceia, deste século 21 que nós estamos vivendo, ele diz assim, Apocalipse 3:15: eu conheço as tuas obras, que não és nem frio e nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno, e não é frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Foi isso que ele disse da igreja de Laodiceia. Ele disse mais: olha, igreja, vocês acham que são ricos, vocês acham que têm muitas riquezas, mas na verdade, vocês são pobres, pois estão longe daquilo que eu idealizei para vocês. Vocês se voltaram ao mundo, se corromperam com este modelo que o mundo lhes apresentou e agradou mais a vocês do que aquilo que eu tenho apresentado. Quando ele olha para uma outra igreja, um pouco atrás, de Esmirna, ele diz: eu sei que vocês são pobres, mas na verdade vocês são ricos, porque vocês têm a presença do Deus Todo-Poderoso com vocês. O quadro da igreja que nós estamos vivendo no Brasil e talvez no mundo é esse. A última carta do Apocalipse, igreja de Laodiceia. E ele finaliza com a sua grande misericórdia, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, dizendo, em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele, e ele comigo. Ele está às portas. Jesus está às portas do teu coração, da tua vida. Você é líder e você é pastor. Vamos modificar a história do século 21. Não como uma história de flashes, de outdoors, de iluminação em si próprio. Mas vamos deixar que a luz de Cristo brilhe sobre nós. Vamos mudar a história dessa geração. Como? Nada mais do que se voltando ao evangelho verdadeiro, deixando o espírito da apostasia que está tomando conta fora, e vamos voltar ao início de tudo, encontrarmos com Cristo, voltarmos ao primeiro amor. Fique com essa palavra hoje, que o bom Deus te alcance onde você estiver, e que a gente possa, dia após dia, ser uma construção melhor dentro de nós. Não somos perfeitos, não temos líderes perfeitos, não temos pessoas perfeitas, mas somos uma construção com um Deus perfeito. E tudo que Deus constrói é perfeito. Nós, os homens, é que falhamos. Nós é que desconstruímos aquilo que Deus construiu para nós. Deus tem a salvação da alma para você. Deus quer que você tenha uma conduta genuína e verdadeira. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Nos encontraremos em outros vídeos. Deus te abençoe.